Salve meu jovem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Esse é o canal Química do Enem em Minutos. Meu nome é Flávio Negrão, sou professor de Química da Rede Pública e de cursinhos pré-vestibular. E eu tô aqui para resolver contigo a questão número 100 da prova amarela da segunda aplicação do Enem 2018. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ficar por dentro dos vídeos que estão saindo semanalmente, 2 vezes por semana pelo menos, para que você fique preparado para a próxima edição do Enem quando você for concorrer. Sem mais enrolação, vamos nessa! Hora do show! O aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como o de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Esse processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento de material lignocelulósico por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, vou marcar aqui, que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de ácido sulfúrico de concentração igual a 98 gramas por litro, ocorrendo dissociação total do ácido na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmos decimais. Então, se eu precisar usar logaritmos de alguns números aqui, eu tenho o valor dado aqui para mim usar se for necessário. Sabendo-se que as massas molares em grama por mol dos elementos hidrogênio, oxigênio e enxofre são respectivamente iguais a 1, 16 e 32, qual é o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? Então tá, olha só, eu estou diluindo 2.000 vezes essa solução, e essa solução ela é de ácido sulfúrico, cuja concentração ela vale 98 gramas por litro, tá? Então olha só, o que é diluir? Diluir é você acrescentar água, é isso que é diluir. Quando você dilui alguma coisa, você, na verdade, está dividindo a concentração daquele material. Só que olha só, como eu estou trabalhando aqui numa questão que quer pH no final das contas, porque ela pede o pH da solução diluída. E o pH, se eu me lembrar, ele funciona como? pH ele é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Essa concentração aqui, gente, é uma concentração que é dada em mol por litro. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é converter essa concentração bem aqui, de grama por litro para mol por litro. Basta lembrar o seguinte, que existe uma relação que me diz que o número de mol de uma substância é igual à massa dessa substância dividida pela sua massa molar. Então o que acontece? A minha substância é ácido sulfúrico. Como é que eu sei a fórmula do ácido sulfúrico? Eu tenho que lembrar que eu tenho alguns ácidos que são mais importantes e um deles é o H2SO4. Eu tenho que saber isso daqui, porque se eu não souber eu não consigo resolver essa questão. Então, sabendo que o ácido sulfúrico é H2SO4, fica fácil para mim, porque se eu for calcular a massa molar dele com base nessas informações aqui, eu vou ter então que o número de mol da substância vai ser a massa, que é 98 gramas, que é esse valor que me deu aqui em cima, que é a massa dele, estou usando só essa parte aqui de massa, dividido pela massa molar dele, que se eu calcular, vai dar também 98. Então, quer dizer que o número de mol dele é igual a 1 mol. Transportando isso aqui para a concentração, quer dizer o que então? Que eu tenho exatamente 1 mol por litro. Essa é a minha concentração. Porque não era 98 gramas em 1 litro, então se 98 gramas vale 1 mol, quer dizer que eu tenho 1 mol em 1 litro. Essa informação é o começo. Então olha só, com base nisso eu sei o seguinte, que se eu tenho um ácido qualquer, que é o H2SO4, e ele é diluído, vai acontecer o que então? Ele vai liberar 2H+, que é o que ele tem na composição dele, e também vai produzir SO4 com a carga 2-. Isso daqui não é tão importante para essa questão. Eu preciso do H+, por quê? Porque eu preciso encontrar o pH. Então, olha só. Quando a questão fala que eu diluir, quando eu estou diluindo esse 1 mol por litro aqui, 2.000 vezes, quer dizer o quê? Que eu estou dividindo isso daqui 2.000 vezes. Que se eu fizer essa diluição, se eu fizer essa divisão, 1 dividido para 2.000, isso vai dar exatamente 0,0005 mol por litro. Que, transformando para uma base 10, fica 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. É essa a concentração que eu tenho. Então, olha só, voltando para cá para a minha relação, o que acontece? Essa dissociação me diz o seguinte, que se eu tiver 1 mol de ácido, eu consigo produzir 2 mol de H+. Quer dizer, então, que o H+ sempre vai ser o dobro da quantidade de ácido. Então, se a minha quantidade diluída é essa aqui, ó, se eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 mol, automaticamente o dobro de 5 vai ser
10 vezes 10 a menos 4 mol. Só que se é 10 vezes 10 a menos 4, pelo princípio matemático de base 10, de bases iguais, eu vou ter então que na verdade eu vou ter apenas 10 a menos 3 mol por litro, isso para o H+. E aí então fica fácil, porque olha só, o pH ele não é menos log da concentração de H+, então se eu for substituir, vai ficar que o nosso pH ele é igual a menos log de 10 elevado a menos 3. Logaritmo de base 10, o logaritmo elimina a base 10, então o que sobra para mim é que o pH é igual a menos 3. Automaticamente o meu pH ele é igual a 3. Pronto, só isso. Desgraça! Ou seja, para que serviu essa tabela aqui? Estou lhe respondendo, não sei. Para absolutamente nada. Foi só jogada para te fazer pensar que era uma questão difícil, pensar que era uma questão mais trabalhosa, mas na verdade não era. Você não precisou dessa tabela para nada. No, God! No, God, please, no! 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 Então, no fim das contas, a minha alternativa correta aqui vai ser a letra B. pH da solução diluída igual a 3. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixe seu joinha aí para fortalecer e reconhecer o nosso trabalho. Obrigado pela tua atenção e até a próxima aula. Valeu!